Aleluia. Graça e a paz do Senhor. Amém? Você pode ser mais intencional no seu amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vala, não ficou escuro, não. Ninguém vai dormir aí atrás, não. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Eu amo o culto de Santa Ceia, né? Meu culto preferido é o culto de Santa Ceia. É onde todas as vezes a gente toma aquela consciência que o Senhor fez algo por nós. E nós não podemos anular isso de forma nenhuma, perder aquilo que Ele fez por nós, né? Então, é um culto onde eu me alegro muito. E tudo que o Senhor tem feito durante esse ano, eu sei que é intencional para uma igreja que está vivendo um tempo de aceleração. E nós vamos acelerar não somente na casa do Senhor, eu vivo repetindo isso, né? Mas nas nossas vidas também, em todas as áreas, em nome de Jesus. Então, eu quero que você feche os seus olhos. Karine já orou, mas eu preciso declarar algo sobre a sua vida. Amém? Hoje eu vim cheia de vontade de profetizar que todo tempo de preparação é um tempo onde você viverá e desfrutará de coisas extraordinárias em Deus. Então, não desperdice nenhum tempo de preparação, amém? Isso não significa que ele não será um tempo difícil, mas um tempo de preparação, ele é essencial para quem quer viver propósito extraordinário. Então, eu quero que você feche os seus olhos e eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que essa palavra ela invada e enche o seu coração, tirando todas as dúvidas, todos os problemas, que nada abale aquilo que o Senhor falará ao seu coração essa noite, que nada tire, que nada distrai, em nome de Jesus. Todas as cadeias caindo por terra, todos os olhos sendo abertos para um novo tempo, para um novo propósito. Hoje será gerado no seu coração um novo tempo, uma semente diferente. Então, em nome de Jesus, Pai, nada se perderá essa noite. Nada que o Senhor falará aqui e será perdido, será arrancado. Seja livre, seja exaltado, porque toda honra, toda glória e todo louvor é teu, Senhor. Eis-nos aqui para ouvir as instruções para essa estação, que será extraordinária. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas. No capítulo 5, eu amo esse versículo, eu amo esse capítulo da Bíblia. Já ministrei diversas vezes o Senhor já falou comigo através dele, mas hoje foi de uma maneira muito diferente, sabe? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, amém? Se alguém dormir, você dá uma abraçada assim nele que ele acorda, é rápido, tá certo? Diga assim, irmão, não me atrapalhe, não converse comigo, e não durma. Amém. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Os primeiros discípulos é o tema que está na minha Bíblia. Não sei qual na sua, mas a minha linguagem NVT. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se ao barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram. Eu quero que você repita algo comigo para ficar gravado no seu coração. Chegando à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Você já ouviu também essa palavra, com certeza, de várias formas, né? De que o Senhor multiplica, que a obediência de Simão jogar as redes gerou algo extraordinário. Só que o Senhor me atentou a alguma coisa. Ele disse assim, Cíntia, eu realizei o milagre, eu lancei uma palavra, houve obediência, mas tem uma coisa que não aconteceu. O quê? Simão deixou tudo e foi seguir Jesus.
E eu falei, Senhor, como que ele foi fazer algo que o Senhor pediu e ele não desfrutou daquilo que ele pediu? Imagina você pedir para o Senhor, Senhor, me dá uma casa bem grande, com piscina, para me trazer todo mundo. Imagine, o Senhor faz, realiza, você vê aquele milagre, mas tu deixa tudo e vai fazer a vontade do Senhor. Sabe o que o Senhor disse para mim? O Senhor disse, Cíntia, não era sobre o milagre que eu queria que Simão e que aqueles homens visualizassem. Simão estava aprendendo a como reproduzir lá na frente aquilo. Ele estava vendo que o Senhor tinha muito mais para oferecer e dar a ele do que somente o milagre de multiplicação. E eu fiquei, meu Deus do céu! Quando o Senhor disse deixar tudo, eu não estou falando somente de coisas materiais, porque eram barcos cheios de peixes que o Senhor poderia ou não fazer novamente. Igreja? Novamente, volta. O Senhor poderia ou não fazer esse milagre novamente? Sim. O Senhor poderia, e Ele fez. Simão viu várias coisas. E outra coisa que me chama a atenção é que o Senhor falou assim, olha, isso aqui é o que eu posso fazer, faço muito mais, mas a partir de hoje eu vou mudar algumas coisas em você. A primeira coisa é o seu nome. Você não se chamará mais Simão, mas sim Pedro, pescador de homens. O Senhor deu uma obediência, através de uma obediência, Ele gerou um milagre e Ele disse, bora, que não é só isso que eu tenho para você. Vamos tirar os nossos olhos daquilo que o Senhor pode fazer nesse tempo e colocar os nossos olhos naquilo que o Senhor quer que nós façamos para com o outro. Não iremos mais fixar os nossos olhos nos nossos problemas, nas nossas dores ou nas nossas faltas. Olharemos para a cruz e iremos reproduzir aquilo que Jesus tem nos ensinado. Não é sobre milagre, é salvação. Sabe que tem pessoas que são curadas. Eu tenho vivido um tempo no Senhor, desde janeiro, para ser bem específica, dia 12 de janeiro, após o tema da igreja, o testemunho de Cristo. O Senhor tem falado comigo de forma diferente esse ano. E tem um versículo que Ele marcou o meu coração. Eu não ia falar sobre isso, mas é um versículo que está em Atos. Eu tenho até ele anotado aqui, em algum lugar. Se eu não me engano, é Atos 20, 24. Esse versículo, ele marcou meu coração no início de janeiro, quando o tema da igreja foi divulgado. Encontrei. Atos 20, 24. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que foi me confiada pelo Senhor Jesus. Dá testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Paulo conta uma história e ele diz assim, olha, eu não tenho a minha vida como preciosa, mas se ela não vale de nada, se não for para cumprir a minha missão e o meu chamado. E eu falei para o Senhor, e a partir daquele dia, as coisas começaram a mexer dentro de mim de forma diferente. Eu tinha muitos planos para esse ano. Eu estou falando planos materiais, porque é lícito nós sonharmos com isso, amém? É normal, é o correto desejarmos as redes cheias de peixes. Mas eu olho para as coisas e elas não enchem mais os meus olhos como enchiam quando eu desejei aquelas coisas. Nós não temos a nossa vida mais como preciosa. Se não for para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, e não é sobre os milagres, nós precisamos entender isso. O milagre é uma consequência de uma vida de obediência daqueles que servem a Deus, mas a salvação é para aquele que entende que não é daqui, mas quer mais e quer levar muita gente com Ele. E desde janeiro tem mexido dentro de mim essas coisas, sabe? Eu preciso fazer mais, eu preciso falar mais de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo muito precioso, igreja. Você não pode ficar disperso nos evangelismos, no treinamento, na frente da igreja. E se você não pode estar em todos, você tem um campo que é o seu trabalho, que é a sua escola, que é a sua faculdade. Nós temos um adolescente aqui na igreja que ele é uma bênção. Ele trouxe a pedra comprida todinha para a célula, para as alianças, né? Aí um dia eu fiquei muito curiosa, porque ele chega aquela renca de bicicleta. Aí eu falei, vem cá, deixa eu te perguntar, o que tu usou para abordar? Como é que tu disse? Ele disse, eu disse a eles que desse jeito que nós estamos, não pode não. Nós tem que, né? Que ele fala assim, né? É o filho de Maria. Do jeito que nós estamos, não pode não. A coisa está feia lá fora. E eu sempre digo que tem comida. Aí eu falei, muito bem. Está abordando do jeito dele, amém? Está dando certo. Mas ele passa na casa de todo mundo de bicicleta e vem tudinho. E chega aquela renca de bicicleta. O que não vem de bicicleta vem a pé e pendurado. Mas eles vêm.
E eu achei o máximo aquilo, todo mundo está sendo movido. Sabe o que está acontecendo, minha gente? É uma atmosfera na igreja diferente. Não é sobre encher, mas é sobre salvação e os céus. As crianças, os adolescentes, nós estamos sendo movidos. Deus nos dará a oportunidade ainda essa semana de levar uma palavra. Sabe que tem pessoas que sabem que tem chamado, sabem que Deus chamou para algo, porque, olha, temos chamados ministérios específicos na igreja, mas o chamado do ID é para todos. A consolidação é para todos. Você foi chamado para gerar vidas, ganhar almas. Você foi enviado com um propósito. Deus nos chamou para você ficar sentado em uma cadeira, trazendo suas dores, apresentando ao Senhor e não se movimentar. Tudo que você vive dentro do processo, você precisa entender que é para trazer outras pessoas. Sabe que essa igreja está sendo construída nesse tempo, com esse tema, não é por acaso. Deus está nos movendo a sermos cada vez mais parecidos com Ele. E isso mexeu muito comigo e tem mexido todos esses meses. Nós estamos no 5º mês do ano. São 5 meses onde arde dentro de mim de conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Então o Senhor te chama para isso nesse tempo também. Nós iremos avançar. Nós começamos e não vamos parar. Nós não vamos parar. Nós iremos ouvir testemunho de pessoas que foram abordadas por você. Porque quando você se posiciona, uma mulher sai da depressão. Quando você se posiciona, um jovem é alcançado e é livre do suicídio. Quando você se posiciona em declarar a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua faculdade, no seu trabalho, uma criança ela é livre de ser abusada. Existe vida dentro de nós, nós não podemos usar somente para nós. O Senhor desperta você essa noite para dizer, eu tenho mais e eu conto com você. O Senhor tem contado com a nossa igreja, com a gente, com a igreja do Senhor aqui na terra. E mexeu muito comigo essa palavra, porque Simão, todo mundo, naquela parte que ele disse, Senhor, mas eu já joguei, era como se ele estivesse dizendo, eu estou cansado. Ele estava só explicando para o Senhor, olha, eu com as minhas mãos eu não consigo não, mas através da sua palavra eu consigo fazer. Então eu vou lançar. Já pensou você ver o milagre e não desfrutar dele, porque o milagre se torna menor daquele que te chamou? É assim que tem que estar os nossos olhos. Aquele que te chamou precisa ser maior do que o milagre que ele pode fazer. Nós não somos crentes que estamos só nos enchendo, não. É um tempo precioso. Sabe que um simples Jesus te ama pode salvar o dia de alguém? Ande sempre com o coração disposto, sabe? A levar a Cristo às pessoas, nem que seja no supermercado, em algum lugar. Fizeram isso comigo lá atrás, eu acho que fizeram com você também. Eu tinha uma moça que trabalhava no escritório de advocacia, eu tinha 19 anos, e ela era muito amorosa, ela era muito crente, sabe? Eu não gostava dela porque ela era crente. E eu tratava ela mal, eu destratava ela, eu respondia mal, eu era uma bênção. E ela sempre muito amorosa comigo. Ela, eu ficava para morrer quando ela me chamava de si. Ela, eu trouxe um bolinho para você, sabe? Ela vinha me conquistando, eu nunca esqueci da forma que ela me alcançou. Não foi naquela época que eu fui para Jesus, mas eu nunca me esqueci como ela marcou a minha vida. Como ela plantava sementes. Sabe para onde eu corria quando as coisas estavam feias? Para ela, para a sala dela. Então, todo mundo teve alguém que falou, olha, né? Que lançou uma palavra. Então, você precisa fazer isso e reproduzir. Pedro estava somente reproduzindo, aprendendo para reproduzir. E de vários defeitos de Simão, o coração obediente, ele traz uma vida diferente para aquele que obedece. Todo mundo pensa que ministério, ele exige muita coisa, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, o ministério não é unção, o ministério não é poder, o ministério não é falar em línguas, o ministério não é isso, o ministério é obediência. É uma vida obediente ao Senhor e dependente de. E dependente do que pode acontecer, da falta que for, e dependente disso. Porque eu nunca vivi tanta experiência com Deus como nos últimos 2 anos. E que não foi fácil, e não tem sido lá em casa. Mas nós temos aprendido que o Senhor, Ele é fiel em tudo que Ele diz. Em tudo que a palavra diz, Ele é fiel, Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele é um Pai amoroso. E Ele se responsabiliza daqueles que têm um coração disposto a obedecer. Ele olhou para Simão, ele sabia dos defeitos, das fragilidades de Simão. Ele disse, olha, a partir de hoje, tu se chama Pedro. E tu tem um chamado, tu vai pescar gente. Ele estava pronto para isso? Não. Ele era qualificado para isso? Não. Mas o Senhor viu nele algo diferente. E eu quero falar sobre Simão, que depois tornou o processo de virar Pedro, né? Você acha que foi fácil para Simão? Todo o processo de transformação, Simão deixou o seu nome, sua identidade, sua vida, suas vontades, seus desejos. Nem sempre a gente quer cumprir a vontade do Senhor, porque tem muita coisa acontecendo em nossa volta.
E sabe que eu tenho percebido que as pessoas que mais têm vida com Deus... Eu gosto muito de podcast, né? Eu assisto uma senhorinha, eu esqueci o nome dela, mas vocês já devem ter visto, de óculos, cabelo branquinho, coque. Já viram? Eu esqueci o nome dela agora, mas ela... Uma Lucia, com certeza, né? Mas ela é uma bênção, uma bênção. E ela fala isso, ela diz... Se eu contar tudo o que eu vivi, de dificuldades, de fragilidades, de falta... Vocês nem acreditam, mas ainda assim eu não preciso falar sobre isso, porque o que eu construí com Deus nesse tempo foi muito maior. Então, tudo que você está vivendo, você precisa entender uma coisa: é tempo de construir coisas maiores no Senhor. É o secreto que nos levará a uma vida extraordinária em Deus. Não se engane quando nós olhamos para o mundo, para as pessoas crescendo, em portas enormes de emprego, ganhando muito mais que a gente. Parece até que é injusto, né? Tem gente que tem esse sentimento. Mas eles não sabem, eles não entendem aquilo que você carrega e aquilo que você tem e quem está com você. O mundo não compreende, mas nós sim. E o que mais importa, nós temos um ajudador. No livro de Atos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Tem outras versões que diz até os confins da terra. Você tem tudo o que você precisa para levar Cristo às pessoas. E as suas dificuldades, as suas dores não podem atrapalhar. O Senhor está nos chamando para fazer o que Pedro fez. Ele foi se despindo dele mesmo, para que Cristo habitasse, Cristo fizesse com que ele fosse movido a obedecer ao Senhor. Ele poderia, sim, dizer não, mas ele decidiu, não, eu vou. E tem muita gente, tem muitos versículos que Pedro, ele é um monte de coisa, mas tem uma coisa que Pedro fez. Ele viveu, de fato, aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele chegou a um ponto que ele não tinha nada. O homem que tinha realizado, tinha visto milagres através do Senhor. Estava cheio de peixe, ele podia ficar ali. Ele poderia ficar ali, mas ele olha para... Teve um tempo que ele olhou e falou, olha, não tenho nada. Quem tinha um monte de peixe e acompanhei o Senhor, hoje eu não tenho nada. Mas eu não tenho ouro e prata. Mas uma coisa eu tenho, e eu posso te oferecer. Então, nós temos tudo que nós precisamos para alcançar outras pessoas, sabe? Ele deixou para trás tudo que não poderia levar. Que era o velho Simão. Ele agora entendeu que ele tinha uma nova identidade, um novo chamado e um novo propósito. É isso que o Senhor faz com você. Ele te chama, ele te liberta, ele te limpa, ele realiza milagres. Mas depois ele te diz, olha, eu tenho uma missão para você. E para quem gosta de anotar, a ministração de hoje é que o Senhor nos chamou para sermos agentes do reino. Você é muito importante para o reino. Chega de entrar por essas portas, sentar e ir embora como se nada tivesse acontecido. Você foi chamado para algo maior, para cumprir o propósito de Deus, sabe? Para que as pessoas olhem e falem, olha, eu preciso ligar para aquela pessoa, eu preciso conversar com aquela pessoa, porque ela tem algo diferente. Ela tem algo para compartilhar. Nós cantamos aqui esse louvor, eu acho que já faz alguns meses, né? Mas ele, toda vez que toca, ele entra no nosso coração de forma diferente, que é Ele. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo. Sabe que gastar a vida, a gente pensa que é se acabar em algo, né? Mas Simão nos mostra que gastar a vida é deixar para trás aquilo que pode atrapalhar o nosso propósito. É deixar para trás o nosso orgulho, a falta de perdão, as nossas vontades, os nossos desejos. É como fome que dá e passa. Eles passam. Nós queremos gastar as nossas vidas correndo contra o tempo, fazendo qualquer coisa para ser visto, para que as pessoas vejam e digam, olha, ela está servindo a Deus, ela está fazendo isso, mas não é sobre isso. Gastar a vida, dizer à nossa alma, calma, confia em Deus, deixa tudo que não pertence ao Senhor, deixa o orgulho para lá. Deixa a falta de perdão para lá. Deixa as pessoas que te machucaram para lá.
Deixa as coisas que não fazem de você aquilo que eu quero que você seja, porque você é um agente. Gastar a vida é isso. E Pedro nos mostra que ele conseguiu no Senhor. Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. E eu imagino que não deve ter sido pastor em ministração de horas, não. Era um homem que estava andando em obediência uma vida inteira já. Ele deixou tudo para trás. E quando a gente pensa em deixar tudo, não sei se você já pensou isso, mas quando essa música foi lançada, eu pensava que deixar tudo era deixar o carro, deixar a moto, deixar o cachorro. Mas não é isso, não. É deixar aquilo que pode atrapalhar o nosso propósito. Deixa para lá. Abraça quem te machucou em nome de Jesus. Coloca os seus olhos na cruz em nome de Jesus. Deixa para lá o mimimi, a imaturidade em nome de Jesus. Eu falo porque eu já fui alguém assim, eu fui como Pedro também. Eu tive que lutar e tenho todos os dias que gastar a minha vida dizendo, Cíntia, foco, preserva a unção. E não é fácil, por isso que eu fico imaginando como Simão sofreu no processo de lapidação. Mas no Senhor você consegue, nós conseguimos. Nós vamos levar Cristo às pessoas. Sabe que tem pessoas aqui que têm um chamado grande no Senhor, mas falta se posicionar em deixar, em gastar a sua vida, deixando para lá aquilo que não agrada a Deus. Tem pessoas que estão a ponto de viver coisas grandes, mas fica ali. Ana ali não fala comigo, eu não vou falar com ela, eu já fui alguém assim. Sabe, então vamos nos posicionar como agentes de Cristo, disposto a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Lembra que eu aprendi aqui a abraçar? Quem lembra disso? Eita, eu não gostava de abraço não, mas eu descobri por que eu não gostava. Porque eu não entendia que o abraço, que a comunhão, que o amor, ele nos leva cada vez mais para perto de Cristo. Quer conquistar uma pessoa, ame ela com todos os pontos de defeitos e qualidades. Quer conquistar alguém, ame ela. Os adolescentes têm trazido um novo fôlego para mim, sabe? De amor. E eu olho para trás e eu disse, Karine vai lembrar disso, eu não quero não. Eu não tenho juízo para isso não. E eu fui encharcada de um amor verdadeiro, sabe? Eu vejo nos olhos deles a luta de viver uma vida com Deus e das coisas que tem lá fora. E eu vejo eles escolhendo as coisas do reino. Isso alegra o meu coração, sabe? E todas as vezes que nós temos aliança, tem 2 frases, eu não vou falar a primeira não, mas a segunda eu vou contar. A segunda que eu falo sempre, eu digo, eu vou ver vocês vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. Vocês declarando e o aleijado se levantando. Vocês declarando as pessoas sendo curadas. Vocês se levantando em Deus e os milagres acontecendo. Vocês, eu vou ver vocês vivendo isso. E as butucas dos olhos deles é desse tamanho. Eu quero mesmo, tia. Vocês entendem? Nós estamos prontos para vermos isso acontecer, mas precisamos nos posicionar como igreja. Um adolescente está gerando uma grande aliança de adolescentes que em breve vai ter que se multiplicar. Porque ele passa na casa de todo mundo de bicicleta para trazer eles. E nós precisamos fazer isso também. Nos posicionarmos com as armas que temos, com o Espírito de Deus que habita em nós, para trazermos essas pessoas para o reino. Nós iremos conseguir. No Senhor nós iremos conseguir. E sabe uma coisa que o Senhor falou comigo muito? Que nós precisamos andar como Simão, renunciando, porque não adianta, nós não podemos mentir com a vida aquilo que nós pronunciamos com a boca. Se nós falamos que o Senhor faz, precisamos mostrar que Ele faz. A nossa vida não pode desmentir aquilo que sai dos nossos lábios. Não esqueça disso. Toda vez que você pensar em fazer algo, que você for fazer uma escolha, o pastor fala muito aqui da prudência, pense se isso pode tirar você do propósito. O seu propósito é ir. O ID foi feito para todos. Então chega disso de, eu fui criado para quê? Eu não posso fazer nada, o Senhor não tem nada comigo. O Senhor tem algo muito precioso com você. Sabe que os ministérios eles ficaram com a parte mais fácil? A parte mais difícil é aquele que se posiciona para dizer, eu vou trazer uma pessoa esse ano, eu vou trazer 2, eu vou trazer 3, eu vou encher esse lugar para que todos possam ouvir Jesus falar. É esse o seu chamado, é para isso que o Senhor te chamou. Tem gente aqui que precisa se posicionar, deixando para trás muita coisa, gastar a sua vida de fato. Toda vez que você ouvir essa música, você vai olhar diferente para essa frase.
Você vai olhar, eu vou gastar a minha vida tirando as minhas vontades, tirando aquilo que não agrada o Senhor. Eu vou gastar a minha vida matando o meu eu, porque em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, diz que eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A partir do momento que eu sei que Cristo vive em mim, eu não faço mais nada, eu não decido mais nada, eu não escolho mais nada, mas Ele me ajuda a fazer isso de forma com que a sua palavra seja glorificada. São as pequenas coisas que nós vamos pronunciar e falar do Senhor. E sabe que não precisa de qualificação? Teremos um treinamento para saber como iremos nos portar, né? Porque nós precisamos aprender a chegar, como fazer, a ter uma perspectiva, um discernimento maior. Mas dentro de nós tem o Espírito de Deus, cheio de poder. Com respostas, sabe? Com movimentos, com a certeza de que pode convencer alguém a dizer, olha, Jesus é bom. Ai, como é bom saber que nós servimos a um Deus que é verdadeiro, que é fiel. Como é bom saber que nós conhecemos um Deus que, independente das nossas falhas, das nossas coisas, Ele conta com a gente. Independente das nossas vontades, quando nós temos uma vida de obediência ao Senhor, o Senhor conta com a gente, sabe? Para nos posicionarmos. Então, o Senhor falou muito comigo. Repita comigo, posicionamento. Posicionamento. Olha, repita isso, repetir. O posicionamento é deixar tudo aquilo que pode atrapalhar você nesse tempo de fazer e viver o ID. Você precisa deixar para trás. Nós estamos indo para o meio do ano. Era janeiro esses dias, o culto das primícias que aconteceu esses dias. Nós estamos indo para o meio do ano. Chegou o tempo de deixar algumas coisas para trás, para avançarmos juntos como igreja. Aleluia. Quando o Senhor diz que não vive, como nós falamos, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu entendo que Ele me capacita para fazer ótimas escolhas de acordo com a sua palavra, eu entendo também que eu preciso organizar algumas coisas, tem coisas que somos nós, então eu quero te pedir em nome de Jesus essa noite, organiza essa bagunça. Organiza isso, sabe, dentro de você. Coloca as emoções no lugar, libera o que tem que ser liberar, arranca o que tem que arrancar, se posiciona para viver o melhor tempo da sua vida. Não tem como, nós não podemos viver uma vida hipócrita de querer ter o melhor de Deus e não entregar o nosso pior, não lançar o nosso pior diante de Deus. De abrir algumas gavetas e dizer, pode mexer, Senhor. É muito difícil fazer isso, mas nós conseguimos em Deus. Se eu conseguir abraçar, tu consegue tudo, em nome de Jesus, viu? Porque eu não gostava não, pô, é sério. Quando a pessoa vem com o braço aqui, eu dizia, Sabe que o Senhor nos ensina a vencer todos os dias. Uma coisa de cada vez. O Senhor nos chamou para um grande propósito. Agentes de Cristo. Já pensou? As pessoas estão se acabando para fazer concurso, que é lícito também, entenda o que eu quero dizer. Estão se acabando para ter o melhor cargo, para conseguir a melhor coisa, o melhor carro. Não sei nem o nome de carro, graças a Deus. Eu nunca aprendi, é bom que não me interessa também. É um monte de carro, é um monte de coisas. Estão se acabando e tu é um agente do reino. A tua função é muito melhor, é muito maior. E sabe o que é melhor ainda? Há uma recompensa. Você vai chegar no grande dia e você ainda terá uma recompensa. Por ter dito não, por ter vencido, por ter se posicionado, por ter liberado e por ter dito, por causa do Senhor, eu deixei tudo para trás. Vamos gastar as nossas vidas, igreja. Não temos tanto tempo mais para perder tempo com coisas pequenas. Uma igreja madura, ela avança, cresce e principalmente ela recebe muitas coisas da parte do Senhor. E a gente vai ficar, sabe como? Como Simão. Tem um monte de peixe, é massa, mas eu não quero isso não. Eu queria tanto que eu não quero mais. Porque o que eu quero, Ele pode me dar. Aquele que realizou pode fazer muito mais. Você entende? Eu orei por tantas coisas que eu queria na vida. E quando eu consegui, comecei a ter, eu digo, mas é legal, né? Que eu queria, mas não é tão legal mais. É muito melhor estar com aquele que me chamou do que ter aquilo que Ele pode me dar. Então, as igrejas estão enchendo por aí porque as pessoas querem aquilo que o Senhor pode fazer. Mas nós precisamos nos posicionar. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Onde o Senhor estiver, eu estarei. O que o Senhor pedir de mim, eu farei. Onde o Senhor me enviar, eu irei. O que o Senhor quiser de mim, eu darei. E sabe que às vezes a gente pensa que o Senhor quer de nós, né? Uma adoração linda, uma eloquência, uma ministração. O Senhor quer de nós algo grande, não é. Às vezes o Senhor está pedindo para pessoas aqui para deixar algumas coisas. Deixa, larga, solta. Lança sobre o Senhor.
Os frutos de posicionamento, quando uma pessoa se posiciona... Eu não ia falar sobre isso. Quando uma pessoa se posiciona para viver o que Deus tem, o Senhor ele começa a acelerar tanta coisa. Você começa a parecer que está vivendo um ano dentro de meses. E sabe que o que nos capacita para tudo que nós precisamos é o Espírito de Deus, nós já temos isso. Deus nos dará oportunidades através desse posicionamento para vivermos e fazermos o ID. Nós seremos, sim, bons agentes do reino. Nós seremos reconhecidos não pelas pessoas, mas pelo Senhor. Nós faremos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com excelência. E não será um fardo, será um prazer. Será maravilhoso. Então, nós vamos despertar nesse tempo, sabe? No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. O Senhor estava em uma conversa muito séria com Isaías. E o Senhor fez igual eu faço com os adolescentes. Eu jogo no ar, né, para pegar as respostas. Aí o Senhor falou assim para Isaías, olha, ele disse, né, eu ouvi uma voz do Senhor, quem eu enviarei? Quem vai por nós? Isaías na frente dele. Quem? Mas quem que vai? Isaías disse, eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho tentado, eu tenho me esforçado, então olha para mim e me envia. Olha para mim e conta comigo. Jesus conta com você nessa estação. Jesus conta com o seu sim nesse tempo. Você pode dizer com você, bata aqui que dá mais emoção. Ó. Faça assim, que dá mais emoção. Diga, eis-me aqui. Conta comigo, Jesus. Eu quero que você fale com a certeza, conta comigo, Jesus. Ele vai contar, porque você está pedindo e se posicionando. A obediência de deixar tudo. O posicionamento foi o que você fez aqui. Eis-me aqui, eu deixo tudo. E sabe o que vai nos capacitar nesse tempo? É o amor. Sabe que eu era difícil de amar o povo? Eu tenho que contar, né, gente? Eu não gostava muito de abraço, eu tinha dificuldade de amar as pessoas, porque eu sempre via as falhas. Isso estou contando porque eu já vou fazer 10 anos que conheço o Senhor, né? E eu pedia uma oração que eu sempre fazia, o Senhor me dá os teus olhos para olhar para as pessoas. Eu não quero olhar para as pessoas como todo mundo já olha. Eu quero olhar para as pessoas com os teus olhos, com o amor que o Senhor tem por elas. Então vamos pedir isso ao Senhor, porque o amor pelas vidas vai nos capacitar a aproximá-las de Cristo. Esse é o nosso serviço. Esse é o nosso dever. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Nem que tu tenha que comprar chocolate, né, Lúcia? Nem que tu tenha que se esforçar, inventar história, ir no sol quente correndo. Mas você vai conseguir. Porque nada é em vão para o Senhor. Sabe? Todo posicionamento, toda obediência, o Senhor espera de nós e o amor vai nos capacitar para fazer e espalhar as boas novas de Cristo. Não precisa de muita coisa, não. Você só precisa dizer que é verdade, tudo que Jesus diz é verdade, porque Ele faz em você, porque você o conhece. Eu fiz uma dinâmica com os adolescentes no início do mês, eu perguntei para eles se eles conheciam Jesus e quem era Jesus para eles. Foi muito forte. Cada resposta teve uma, e a maioria deles falaram que Jesus era um pai, que eles viam Jesus como um pai, aquele que eles podem contar. E teve um específico, ele não é cristão, ele não é da igreja ainda, mas ele está vindo, e ele disse assim, eu não conheço ele, mas eu preciso conhecer. E eu entendo que nós precisamos apresentar Jesus a essas pessoas. Sabe que nunca foi tão mais fácil levar Cristo? Difícil é consolidar quem está. Mas levar Cristo às pessoas está se tornando cada vez menos difícil, porque as pessoas estão necessitando. A humanidade está gritando por socorro. E você é um agente do reino enviado para levar Cristo a essas pessoas. O amor vai te capacitar às boas novas. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, é a certeza do que eu te falei, que você não foi chamado para ficar sentado aí, não. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem aquilo que muita gente queria fazer e não consegue. Sabia? É ser um agente. Diga assim, eu sou um agente do reino. Nós somos agentes, um exército grande no reino, nessa terra. E nós temos muito a fazer. E nós vamos conseguir. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Você tem a responsabilidade de ir para o céu e levar mais pessoas com você. E nós iremos nos levantar essa noite.
Porque o Senhor falou muito comigo, que tem pessoas aqui na igreja que sabe que tem chamado, sabe que tem o que tem que ser feito, conhece tudo o que eu estou dizendo aqui, mas precisa se posicionar, precisa se levantar, precisa voltar a fazer o que fazia e parou, para alcançar vidas para Jesus. Sabe que essa menina que eu falei, do começo da ministração, a Léo, ela hoje é afastada. E eu sempre mando mensagem para ela. E eu digo, eu tenho certeza, porque eu sei quantas pessoas ela alcançou para Jesus. Ela é muito amável, ela é uma pessoa muito doce, sabe? E ela era muito, sabe, pessoas que parecem Jesus. E ela está afastada hoje, eu converso muito com ela. Ela diz, se eu fico tão feliz que você está aí. E eu sei que eu vou conseguir voltar. E eu sempre converso muito com ela, está voltando aos poucos. E nós estamos aqui para crescermos, multiplicarmos. E sabemos que nós não vamos sozinhos para o reino de Deus. Eu quero que você se levante como um agente verdadeiro do reino de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você se posicione nesse momento. Nós iremos fazer uma oração essa noite. Nós iremos orar e algo vai despertar dentro de você. Algo que o Senhor já te chamou, você já fez, até deixou para trás. Ou até pessoas aqui que estão com o coração distante do propósito. Nós vamos orar por você. Nós vamos declarar em nome de Jesus. Que você vai, porque quando nós nos posicionamos para levar o ID, automaticamente nós estamos nos enchendo de Cristo, né? Para você levar algo para alguém, você tem que estar cheio, não é verdade? Então a sua vida precisa ser movida a isso. Eu preciso me posicionar, estar bem, deixar para trás, usar o amor que Cristo derramou em mim e trazer mais vidas para o reino de Deus. É um tempo de evangelizar. É um tempo de evangelismo. O Senhor conta com você. O Senhor conta com você. Imagina você saber que quando chegar o grande dia haverá recompensa e muitas pessoas você conseguiu, com o poder do Espírito, alcançar para Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que enquanto o louvor estiver aqui ministrando o louvor, eu quero que você entregue ao Senhor. Lembra? Obediência. Simão, ele disse assim, eu não quero só os milagres, eu quero viver com aquele que realizou o milagre. Eu quero acompanhá-lo, eu quero segui-lo. Ele se posicionou, deixando tudo para trás. Não somente as coisas, os peixes, os barcos, os funcionários, né? Não. Ele também deixou aquilo que não agradava ao Senhor. Aquilo que podia atrapalhar no propósito. Ele pegou a sua nova identidade, como você também pegou. Ele pegou o seu novo nome e ele disse, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E ele usou o amor para isso. Então essas 3 coisas vão despertar em você. Você irá se levantar em obediência. Você irá se posicionar deixando para trás muitas coisas. E você irá ser revestido de amor por vidas. O Senhor conta com você. Aleluia.